Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato aqui muito forte para vocês. Esse relato, gente, parece coisa de filme, sabe? Mexeu muito comigo e assim, eu vi muito algumas coisas, né? O lado da pessoa que escreveu o relato. E vocês sabem que eu, quando Deus fala para falar, eu falo, né, em amor, mas tem coisa que a gente tem que falar. E assim, eu fiquei chocada com várias coisas, eu creio que vocês também ficarão. Se preparem aí, deixe seus comentários também em amor, por favor, né? Somente quem pode julgar, no sentido de condenar, é Deus. Não creio que seja o caso dessa moça, porque ela, eu creio que se arrependeu, né? De muita coisa que ela acabou fazendo, de muitas escolhas erradas na vida dela. E eu vou falar aqui o que Deus mostrou pra mim, como sempre. Vamos então, esse relato é um pouquinho mais longo e eu fiquei até meio assim pensativa, né? Porque não é algo normal que acontece aqui no canal, a história de vida dela. Sim, existem várias coisas estranhas ali, várias toxicidades, vários traumas que dá pra ver tanto na vida dela quanto na vida dele, tá? Porque é um casal aí que vocês vão entender já já toda essa história. Eu entrei assim, eu tenho algumas situações, gente, alguns relatos que eu entro na história, parece que eu tô lá junto vivendo com a pessoa o que ela tá vivendo. Eu creio que muitos de vocês também entram, né, mergulham de cabeça e vivem e sentem e tudo que ela, no caso, hoje é uma mulher também, descreve. E não é muito específico até a metade do relato. Não vamos ver muitas coisas em relação ao ciclo abusivo do transtorno narcisista, mas sim duas pessoas muito feridas em busca de alívio para essas dores e acabaram se perdendo no caminho, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E Ele está sempre lá. Para quem pedir ajuda e clamar, Ele está sempre lá. Vamos então dar início? Ok, ela inicia dizendo assim: olá, Cris, seu canal me ajudou muito a tomar a melhor decisão da minha vida. Por isso quero dividir com suas seguidoras minha história de vida. Meu nome é Sandra, tenho 44 anos, já começo pedindo desculpas porque vai ser um relatão. E foi mesmo um relatão, gostei. E ela diz: e minha história com o meu malvado favorito. Achei bem interessante também o título que ela deu para o relato dela, vocês vão entender, o malvado favorito. Ela diz: a minha história começou em 2002, só que antes disso tenho que falar um pouco da minha vida antes dele. Eu perdi meu pai aos 3 anos, minha mãe lutou com 6 filhas sozinha, ela pôs sozinha em letra maiúscula. Minha infância não foi nada fácil, minha mãe não tinha tempo para nós, trabalhava dia e noite, ou ela trazia o nosso sustento ou nos dava amor e atenção. Lá em casa era assim, uma cuidava da outra, e nós éramos muito unidas uma pela outra e até hoje é assim. E ela põe em letra maiúscula: amo minhas meninas, as irmãs no caso, né? Quando chegava uma certa idade tínhamos que ir trabalhar para ajudar em casa e assim fomos crescendo, e eu com 12 anos fui cuidadora de criança. Assim conseguia comprar minhas coisas e ajudar em casa também. Com 16 anos arrumei um emprego um pouco longe de casa, tinha que pegar 2 ônibus e um belo dia voltando para casa tinha um rapaz no ônibus e ele me olhou e começou a me cantar. E logo virou namoro, eu comecei a frequentar a casa dele e quando fui ver já estava morando lá. A família dele gostava muito de mim. Até hoje eu tenho muito respeito pelo pai dele, pois a mãe já faleceu há alguns anos. Eu tinha acabado de completar 18 anos quando engravidei do meu lindo, e eu vou pôr o nome aqui de meu lindo Davi. Pronto, Davi. Aqui minha caneta, achei. Do meu lindo Davi. Vou trocar o nome porque eu acho que ela não trocou. E aí a coisa ficou séria pro meu lado. Com 5 meses de gestação não queria mais viver com o pai do meu filho. Até hoje não entendo que ranço foi aquele, kkkk. Mas também não queria voltar para casa da minha mãe. Então eu iria ficar lá até o meu bebê nascer. Meus planos eram que depois do nascimento eu arrumaria um emprego e ia viver com o meu filho. Minha mãe ficou sabendo que eu e o pai do meu filho não estávamos vivendo como marido e mulher
E imediatamente a minha mãe me pediu para voltar para casa. E na cabeça dela eu estava sendo maltratada, mas isso nunca aconteceu. Eu era como uma filha para os pais dele, enfim, voltei para casa da minha mãe muito incômoda, porque não queria voltar com um filho na barriga e pensava do mesmo jeito, assim que nascer eu vou ir trabalhar para viver a minha vida com meu filho. Ok, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Só nesse primeiro comecinho, nesse primeiro trechinho aqui da história da vida dela, eu já comecei a perceber algumas coisas fortes na personalidade dela. Uma moça decidida, uma moça independente, não vi codependência nela, pelo menos até então aqui não. Ela tomou ranço do homem, engravidou e falou, não quero mais ficar com ele. A família tratava ela como filha, o pai e a mãe dele, né? E simplesmente ela foi embora e já decidida que ela ia ter o canto dela. Voltou para casa da mãe, mas não queria, né? Ficou incômoda porque não queria voltar com o filho na barriga. E aqui eu também vi um pouquinho de orgulho, tá? Não fique brava comigo. Eu creio que hoje você já não é mais a mesma pessoa. Veja bem, ela disse assim, ó. Com 16 anos arrumei um emprego um pouco longe da minha casa, pegava 2 ônibus e um belo dia tinha um rapaz no ônibus e ele me olhou e começou a me cantar e logo virou namoro. Começou a frequentar a casa dele e quando viu já estava morando lá. Gente, com 16 anos. E sua mãe deixou com 16 anos você ir morar com uma pessoa? Eu achei meio estranho isso aqui, né? Com 12 anos ela já estava trabalhando de cuidadora de criança, ajudava na casa, também tinha um dinheirinho para ela comprar as coisinhas dela, já foi criando essa independência, né, desde cedo. Ok. Agora grávida, não quis mais ficar com o namorado, ela tinha 18 anos quando engravidou do lindo Davi. E aí eu continuo aqui, porque esse relato é forte, na personalidade dela vocês vão ver. O meu filho nasceu, 3 meses depois eu arrumei um trabalho em uma casa de família onde eu era extremamente explorada. Com o meu primeiro salário aluguei um cômodo e fui viver, só eu e ele, ela e o filho. Olha só, com 3 meses, né? O filho dela tinha 3 meses, ela arrumou esse emprego numa casa onde foi explorada. E no primeiro salário dela, ela já saiu da casa da mãe dela, decidida, hein? De atitude. Cris do céu, não me sobrava dinheiro para nada, era só para meu filho e as coisas que tinha. E sim, fui vivendo eu e ele, não era nada fácil, mas com a ajuda de avós do meu filho, fui vivendo. Até que 1 ano depois, fui mandada embora e ela diz, meu Deus, o meu mundo caiu, não sabia o que fazer com as minhas contas para pagar e a criança para sustentar. Achei um trabalho de vender rifa e ganhava R$1 por rifa. Ela põe letra maiúscula, que deixava com as pessoas e lógico não conseguia tirar nem pro leite do meu filho e eu fui ficando desesperada pois tinha meu aluguel, o sustento dele, a moça que cuidava para eu poder ir trabalhar e as contas. E agora vem uma parte bem dolorida da minha vida. Bem mesmo, porque dói só de ler isso daqui, gente. Eu, muito desesperada com o meu aluguel atrasado e com o que o pai dele mandava para me ajudar, não tinha de onde tirar dinheiro, pois esse emprego me tomava muito tempo, até para ir procurar outro trabalho. Então, me fizeram uma proposta que na hora só pensei, tá louca, né? Eu nunca faria isso. Era de me prostituir. Cris, 3 dias depois eu fui procurar essa pessoa, pois a moça que cuidava do meu filho me falou que se eu não tivesse como pagar, ela não cuidaria mais do meu filho. E lógico que eu já estava em dívida com ela, tomada pelo pânico. Eu procurei ela e perguntei como era e ela me falou que eu conseguiria o dinheiro que estava precisando em um só dia. Aceitei e fui com ela até aquele prostíbulo. Quando cheguei lá, não conseguia nem me mexer, pois não queria ir para a cama com um estranho. E assim foi por 3 dias, até que no 3º dia eu saí de casa deixando meu filho só com 2 fraldas e a dívida com a babá, e se eu não pagasse ela naquele dia, ela não iria cuidar do meu filho. Eu não tinha nenhum dinheiro para a passagem de volta para casa e fiquei lá o dia todo pensando como eu faço, até que a dona da casa chamou e falou: você já está aqui tem 3 dias e se recusando a subir. E ela põe entre parênteses, subir era quando um homem queria fazer programa. E você não aceita.
Aí ela me mostrou um rapaz e me falou: vai com ele, ele é legal e quer muito você. Você já perdeu muito dinheiro e você também está precisando. Comecei a chorar porque eu sabia que não tinha jeito, eu tinha que ir. Cris, o rapaz foi muito gentil comigo e me respeitou muito, mas não deixou de fazer o que ele tinha pago para fazer, né? Cris, eu lembro como se fosse hoje as palavras dele. Ele disse: eu fui bom para você, mas não vai ser sempre assim. Quando acabou, eu desci do quarto e já tinha outro me esperando. A dona da casa mais uma vez veio até mim e me falou: vai lá, você consegue. E logo depois outro, só sei que depois do primeiro os outros ficaram mais fáceis. Eu saí dali com muito dinheiro e pensava que não tinha sido tão ruim assim. E assim segui por 1 ano e meio até conhecer o meu malvado favorito. KKKKK. Agora chegamos nele. Sim, agora eu paro aqui. Eu vou falar uma coisa. Eu sei que tem coisas que acontecem na vida que a gente depois não entende por que entrou. Mas nós temos escolhas. No seu caso, o que eu vejo que aconteceu aí, porque sua mãe, eu creio que ela teria as portas abertas para você entrar novamente. Mas aí você não queria, né? Você não queria dar o braço a torcer, você não queria depender da sua mãe. Eu não sei a situação com a sua mãe, porque você falou super pouco. Falou só que seu pai faleceu, você tinha 3 aninhos, sua mãe lutou com as filhas, 6 filhas, né? Então não era nada fácil, você não teve a atenção da mãe, porque ela tinha que trabalhar para sustentar. Mas não vejo ela sendo uma mãe tóxica, narcisista, pelo contrário. Então, você que não queria, né? Você que não queria estar dependendo dela. E aí, de novo, eu falo de novo um pouquinho de orgulho que eu percebi, né? Aí, no seu caso. E aí, vai para um lugar, né? Dinheiro fácil, prostíbulo. Que triste, gente. Que triste isso. 1 ano e meio. Imagina 1 ano e meio você ali todos os dias, porque se os 3 primeiros dias não teve nada com ninguém, o resto desse 1 ano e meio aí todo dia tendo relação com vários homens, né? E, gente, pra mim isso não é, como eu posso dizer, eu não vou julgar aqui, porque no sentido de condenar, não. Só Deus pode fazer isso, mas a gente tem que falar o que é. Ó, mesmo sem conhecimento, na época, quando eu era mais nova, né? Eu sei que isso não é algo de Deus, que isso não é bom pra ninguém, que isso é algo sujo, né? E tantos riscos que a pessoa corre, mas muitas acabam indo por esse caminho. E o inimigo adora, né? Porque ele vem oferecendo banquete. Na imersão a gente vai falar sobre isso. Olha o espiritual aí, gente. O inimigo já, ó, vem cá, dinheiro aqui, ó. Em um dia você consegue pagar tudo. Você não vai precisar ficar com esses trabalhinhos aí, ganhando miséria. Você não vai precisar pedir para sua mãe para voltar para casa dela. Não, você vai ser independente. Você vai ter tudo do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, né? Um trabalho que não é um trabalho, né, gente? Que triste. Mas você escolheu ir. Você escolheu ir, ó. Nem parece que insistiram muito, não. Você já foi ali, né, deslumbrada com aquela oportunidade das trevas de ganhar dinheiro fácil. E lógico, eu entendo que é difícil, tudo que nem você descreve aqui, mas poderia ter sido diferente. Agora, por que foi desse jeito? Ah, porque você escolheu isso e porque também o inimigo faz a festa e Deus permite muita coisa que a gente escolhe, porque livre-arbítrio, né? Graças a Deus hoje você está dando um testemunho e eu sou grata a Deus por isso, porque imagina quantas podem estar aqui agora, talvez acabaram de receber uma proposta nesse tipo e estava pensando, já quase caindo aí, né, nessa armadilha, como você caiu, e Deus liberta através do teu testemunho. Tomara a Deus que isso aconteça, né? Porque Deus, Ele transforma a maldição em bênção e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Bom, agora vamos entrar na parte do malvado favorito dela, né? Que assim ela chama ele no relato. Eu e a minha irmã fazemos aniversário no mesmo mês e nesse ano resolvemos comemorar com uma festa. Eu completaria 22 anos e ela 20. Ela estava começando um namoro com um rapaz e ele iria com uns amigos. E um dos amigos era meu malvado. Nos conhecemos naquele dia, mas para mim nada tinha rolado, mas para ele tinha. Passou uns dias
E eu fui, ela põe entre parênteses, trabalhar, né? Se é que isso se pode chamar de trabalho. Estava eu lá, quando de repente olho para ele. Eu sabia que o conhecia e não era daquele lugar, mas também não sabia de onde era. Sempre tive muito medo de encontrar alguém conhecido. Ele chegou até mim e me perguntou como eu estava e que tinha sido muito bom aquele dia. E eu fiquei confusa e perguntei: que dia? Eu sei que te conheço, mas não sei de onde. Aí ele me respondeu: dia da sua festa. Fiquei em choque porque achei que ele falaria para o namorado da minha irmã. Cris, essa vida que estava levando não era segredo para minha família. Todas sabiam. Mas os de fora eram meu maior medo. Ele percebeu que eu falei muito constrangida e me falou: não se preocupe, eu não vou falar nada sobre isso. E me perguntou que horas eu saía e se eu queria uma carona. Eu aceitei. Ele foi embora e eu fiquei pensando: até parece que ele vai voltar. Cris, quando eu saí, quem estava lá na porta me esperando? Ele. E fiquei muito surpresa e falei: você veio mesmo? E ele me deixou em casa, agradeci e foi só isso. No outro dia, ele estava lá para me deixar em casa e assim foi. Nunca tentou nada por 4 dias e no 4º dia, eu que tomei a iniciativa e dei um beijo nele e nos despedimos. E no outro dia, lá estava ele me esperando. E aí eu fui mais longe, falei para ele que queria ir para casa. Me leva para onde você quiser. E aí você sabe onde fomos parar. Foi tudo maravilhoso. Cris, que homem era aquele? Começamos a nos ver todos os dias, até que veio o pedido de namoro. Com 1 mês de namoro, ele ficava mais na minha casa do que na dele. E com 2 meses, ele me levou para conhecer a família dele e me falou que eu era a primeira pessoa que ele ia apresentar. Conheci todos e foram muito gentis comigo. Aí a mãe dele me falou que ele era da igreja e que estava desviado dos caminhos de Deus. E eu falei que não sabia que ele tinha sido da igreja. E ela me contou o quanto ele era usado por Deus. E aí eu perguntei para ela o que fez ele sair da igreja e ela me falou que ele tinha passado por uma grande decepção. Mas não entrou em detalhes comigo, mas tinha sido uma decepção amorosa. Interessante. Bom, naquele dia eu perguntei para ele o que tinha acontecido para ele sair da igreja e aí ele me contou. Disse que gostava muito de uma moça da igreja e que queria muito namorar ela, mas o pastor falava que eles tinham que orar até Deus responder. Até que um dia uma bomba, e ela põe bomba em letra maiúscula, uma bomba estourou na igreja. O pastor tinha um caso com ela e ele não conseguia mais ir para a igreja. Cris, que loucura gostosa era aquela que eu estava vivendo. Eu estava apaixonada por um príncipe. Com 3 meses de namoro eu já me sentia a mulher dele porque ele já estava praticamente morando comigo. Mas nunca me falou para eu sair daquela vida de trabalhar. Então um dia eu peguei uma gripe muito forte e ele foi me pegar no trabalho e viu como eu estava ruim. Ele foi até a farmácia e comprou um monte de remédios. Tudo que o farmacêutico falou que era bom ele comprou. Chegando em casa ele me falou: se você não acordar bem amanhã você não vai trabalhar. No outro dia acordei pior e ele não deixou eu ir. Levou meu filho para a escola e me pediu para descansar. Que ele ia cuidar de tudo e cuidou de mim, do meu filho e da casa. Que lindo, né, Cris? E quando foi à noite, ele me chamou para termos uma conversa. Ele me pediu para não ir mais trabalhar porque ele iria cuidar de mim e do meu filho e que nunca ia deixar nos faltar nada. Eu falei que eu tinha responsabilidades, que tinha meu filho para sustentar e não podia deixar de trabalhar, que se ele tivesse só um pouco de paciência eu ia arrumar um outro emprego, um emprego normal, mas que não podia deixar aquele no momento. E ele falou assim: você não vai trabalhar em emprego nenhum. Eu quero que você fique em casa para cuidar do seu filho e de mim. Se você quiser, eu alugo uma casa maior para nós morarmos juntos para sempre. Cris, uma semana depois ele alugou uma casa, comprou todos os móveis do jeito que eu queria e fomos morar juntos oficialmente. E ela põe 3 coraçãozinhos. Logo começamos a frequentar uma igreja perto de casa, só que confesso, não gostava muito, mas ia com ele. Eu estava muito feliz, mas nem tudo que reluz é ouro. Aí começou uns sinais, ele começou umas crises bobas de ciúmes, coisas nada a ver, fazia de tudo para eu não sair de casa, começou a querer impedir de ver a minha mãe e minhas irmãs. Tava tudo muito estranho, mas eu achava que era bobeira. E eu também nunca fazia o que ele queria, mas toda vez que via minha mãe ou irmãs, ele não gostava e sempre tinham discussões. Até que um dia ele me fez passar muita vergonha na festa de aniversário do meu sobrinho. Bom, aqui eu vou parar, na festa de aniversário do sobrinho.
Gente, eu fico aqui pensando, o cara você conhece dentro de um prostíbulo. Quer dizer, ele já foi lá para ter, né, relação com mulheres dentro de um bordel, né? Vamos dizer assim. A Casa da Luz Vermelha, tinha uma na rua onde eu morava, no Brasil, e eu ficava brava, gente, porque eu achava aquilo ilegal, né? Ficava brava e eu pensava, um dia alguém vai fazer alguma coisa. E aí um dia eu vejo um policial lá na porta, gente do céu, fiquei vibrante. Falei, yes, comemorando, né? Finalmente, quando eu vi, eles estavam tudo sorrindo lá, dando tchauzinho pra... Era cliente, vestido tudo, de policial. Nossa, que decepção. Eu falei, no mundo tem mesmo esse tipo de gente em todos os lados, em todas as profissões. É caráter mesmo e as escolhas, né? Os perdidos e os que já estão na perdição. Gente do céu. Aí o cara quer você e fala, não, você não vai mais trabalhar lá, eu vou cuidar de você. Glória a Deus pela vida dele por isso, porque senão você tava lá talvez até hoje. Tá repreendido em nome de Jesus, gente. Foi Deus que usou a vida dele. Eu vejo o bom desse homem ter entrado na tua vida até então. Te tirou de lá. Né? A melhor coisa que aconteceu na sua vida foi você sair desse lugar. Até então. Aí, lógico que ele não vai confiar em você. Lógico, e você nele também não, né? Porque você conheceu ele aonde? Na verdade, você conheceu ele no aniversário, mas depois estava ele lá nesse lugar. Ciúmes, lógico. Sabia que você era prostituta? Dormia com os homens, ainda quis ficar com você, ainda ficou um tempo contigo e você trabalhando nisso. E como pode? A sua família inteira sabia, tá tudo bem, como assim? Essas coisas não entram na minha cabeça, gente, juro pra vocês, não entra. Até que um dia ele me fez passar muita vergonha na festa de aniversário do meu sobrinho. Ele ficou com ciúmes de um amigo irmão que fomos criados juntos. Minha irmã me pediu pra eu ir embora porque ele ia estragar a festa do filho dela. Saí de lá com muita tristeza e sem falar nada com ele. No outro dia pela manhã, a minha mãe me ligou para conversar sobre o que tinha acontecido e eu pedi para ela se eu pudesse ficar uns dias lá até eu arrumar um emprego, pois o que ele tinha feito eu não toleraria. E minha mãe falou que sim. E ele ainda estava dormindo e eu comecei a juntar todas as minhas coisas e do meu filho. Ele entrou em pânico, me pediu desculpas e falou que aquilo nunca mais se repetiria. E que queria ir pedir desculpas a todos pelo que tinha feito. E assim ele fez, pediu desculpas e ele não voltou a ter aquelas crises de ciúmes. Ele tinha ciúmes, mas não como antes, nunca mais fez barraco. E com uns 6 meses juntos eu queria ir trabalhar, estava cansada de ficar dependendo dele, não me sentia bem, e aí ele começou a me pedir um filho. E eu falei para ele que não queria ter mais um filho porque eu não queria que outro filho meu passasse pelo que o meu filho passou. Afinal, com apenas 3 meses eu tive que largar ele para ir trabalhar. Não vou falar no profundo mais sobre isso porque é uma coisa que eu não aguento, gente, a escolha dela ter ido fazer o que fez, mas é porque eu sempre vejo que tem outras maneiras, outras saídas, sabe? É uma coisa que eu creio que ela se arrependeu, né? Então, mas eu fico preocupada aqui com quem tá vindo assistir e fala, achar legal, então olha lá, ela achou esse cara, começa a ver coisa boa onde não tem. Não, gente, nunca venda seu corpo para ganhar dinheiro se prostituindo na sua vida. Jamais faça isso. Jamais. Isso vai trazer pesos sobre a tua vida que só Jesus para tirar, né? Muitas vezes chega a destruir. Quantas mulheres já não foram mortas nesses ambientes, não somente por serem assassinadas, mas também por conta de doenças, ok? O mundo espiritual, ele é forte, gente, tem consequências. Continuando, e ela fala que ela tinha que voltar a trabalhar e que ter outro filho não seria legal, né? Porque não queria que o filho passasse pelo mesmo. E que eu só teria outro filho se eu tivesse plena certeza de que eu poderia cuidar dele. Aí ele me falou que ele se sentia pai do meu filho, que amava como se fosse dele. E isso era verdade, Cris. Ele foi um ótimo pai para ele. Mas não era dele que ele queria um nosso.
O filho não era dele, tipo assim, trata com amor, trata como filho, mas não era dele. Então ele queria um com você, filho dele, seu. E que ele nunca deixaria eu passar por tudo aquilo de novo, ainda mais com o filho dele. E só depois de muito tempo eu me toquei que era um meio dele não deixar eu ir trabalhar. E toda vez que eu arrumava um emprego, ele falava que não, que era para mim ficar em casa, enquanto isso insistindo em dar um filho para ele. Então um dia eu percebi, Cris, que ele merecia ser pai e engravidei do meu príncipe Paulo. Mais um amor para minha vida. Pense num homem feliz, pense em uma família feliz. Éramos nós. Conforme a minha barriga ia crescendo, o comportamento dele com o meu filho ia mudando também. E quando nosso filho nasceu, ele deixou totalmente o meu filho de lado. Não brincava mais, não levava ele para andar de bicicleta e muitas outras coisas ele deixou de fazer com ele. E eu via a carência do meu filho. Mendigava carinho dele, coitadinho do meu filho. Aí ele começou a apresentar uns comportamentos estranhos. Associei isso com a chegada do irmão, mas não era. Até que um dia fui chamada na escola e a professora me pediu para eu procurar ajuda psicológica para ele, porque ele estava passando por alguma coisa e ela achava que era pela chegada do irmão. Fui imediatamente procurar uma psicóloga para ele e começou um tratamento. E um dia ela me chamou, pois precisava ter uma conversa comigo sobre o que ele tinha falado para ela. Nessa conversa ela me explicou o que ele estava querendo passar para ela, que ele tinha 2 pais e nenhum gostavam dele. E que o pai, morava longe e via ele pouco, mas ele era legal. E que o pai W, que era um malvado favorito, estava sempre brigando com ele, que gritava e colocava ele de castigo todos os dias. E que não gostava do irmão, porque depois que o irmão chegou, ninguém gostava mais dele. E Cris, isso era verdade. O Paulo era uma criança que tomava todo o meu tempo, era uma criança que ficava doente com muita facilidade, tinha muitas alergias e doenças respiratórias, vivia doente. Quando estava saudável, chorava dia e noite. Sem perceber, fui deixando meu filho de lado e falei com a psicóloga que em parte era verdade, que meu marido tinha mudado muito com ele depois que engravidei e eu estava muito sobrecarregada com eles. Sem perceber, fui deixando-o de lado, mas que eu iria dar mais atenção para ele e assim fiz. Conversei com um W, no W no caso é o malvado favorito, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, que até é ele mesmo. E pedi para maneirar com ele, pois ele estava sentindo muito a rejeição dele. A resposta que tive foi: esse moleque tá com frescura. E que ele era o mesmo de sempre, mas não era, Cris. E aí ele foi melhorando com as terapias e estava bem melhor. Amém. Ela coloca amém. Vocês sabem que aqui nesse relato, em vários momentos, eu fiquei em dúvida dele realmente ser um narcisista ou não. Por quê? Porque, olha, tem vários traumas aí na vida dele sim, né? Ele mesmo falou, a mãe dele falou, mas ele sempre cuidou de você, do seu filho. Não me parece que ele tem uma patologia, pode ser que eu esteja errada, tá? Eu não tô aqui dizendo que ele é ou que ele não é, mas foi diferente esse relato dos outros que normalmente eu leio. Ele sim tem os motivos, de certa forma, por inseguranças, mas tem que ver se ele se permitiu buscar terapia, tratar esses traumas. Ele busca isso, porque pelo que parece, primeira coisa boa, ele te tirou daquele lugar. Ok, daí depois cuidou de você e do seu filho, né? Você ficava doente, ele estava ali cuidando, o seu filho também ele levava, buscava. Até então tudo tranquilo, né? Agora, nessa parte aqui já foi um sinal de uma pessoa egoísta, porque se ele ama o seu filho como se fosse dele, ele não vai deixar de amar, porque agora ele tá tendo um filho que é sangue do sangue. Ok, é filho dele, né, biológico, mas você não deixa de amar outra criança. Isso faz parte do caráter da pessoa, eu falo por mim. Tem algumas pessoas que a gente se identifica mais, ok, mas ainda assim, é uma criança, você vai amar, você vai cuidar como o seu filho. Você não muda assim, porque, então agora eu vou ter o meu, então ele não... Não é assim, né? Então aqui já foi um sinal, mas ainda assim... Para ser uma patologia, eu vejo que ele tem sentimento, que ele se preocupa, ele cuida, ele tem empatia,
e não parece algo forçado até aqui, ok? E ela continua: nesse meio tempo nós não íamos mais para a igreja. Dessa vez não só ele estava desviado, a família toda estava. Quando nosso filho completou 2 anos, eu voltei a querer ir trabalhar e ele sempre me dizia: ué, não era você que falava que não queria trabalhar com o filho pequeno? E aí eu falava que o Paulo já estava com 2 anos e que já dava para eu sair sem me preocupar. Cris, tá aí uma coisa muito importante que ainda não mencionei. O meu maior sonho na vida é ter minha casa própria e que só ele trabalhando nós não íamos conseguir. Ah, e uma coisa que deixei passar, ele sempre quis casar comigo, pois dizia que nós vivíamos em pecado. E quando nosso filho estava com 11 meses, nós nos casamos e foi lindo. Cris, ele pagou tudo e eu tive um casamento lindo no que ele podia proporcionar para mim. Foi perfeito. Já estávamos vivendo juntos há 2 anos e agora casados, como manda o figurino, dias muito felizes, até que a mãe dele vendeu a casa onde morava e comprou outra em uma cidade vizinha. Aí começaram nossas brigas. Então a minha sogra nos chamou para morar lá, tinha uma outra casa de 2 cômodos no quintal e não ia mais precisar pagar aluguel. Cris, quando ele veio me falar isso, eu não aceitei e brigamos muito, até que ele desistiu. E ela fala: achava eu, coitada de mim, que ele tinha desistido. Que tonto eu fui e você vai entender o porquê. Um dia, ele foi ver a mãe dele e não sei porquê, mas naquele dia não fui com ele e sempre íamos juntos. Quando ele chegou em casa, me falou que na rua que ele morava, ou melhor, que ela morava, estava vendo uma casa muito baratinha e que o irmão dele ia emprestar o dinheiro para ele dar entrada e que queria que eu fosse lá ver. Cris, que alegria, eu finalmente ia ter a minha tão sonhada casinha. Não importava que era num lugar ruim, longe de tudo, eu só queria ter a minha casinha. E ela fala: só para você ter uma ideia, era um bairro em desenvolvimento, não tinha nada por perto. Que rasteira ele estava prestes a me dar. Falei: vamos comprar. E nessa época eu estava trabalhando como diarista 2 vezes por semana e ele só não colocou impedimento porque era conhecido da mãe dele. E vamos para a compra da casa. Cris, se você não estiver sentada, senta, porque você vai cair com o que eles fizeram comigo. No dia da mudança eu fui de ônibus com os meus filhos e ele no caminhão que estava levando nossas coisas, e quando cheguei na rua vi que o caminhão estava saindo do portão da minha sogra. Eu cheguei e perguntei o porquê das nossas coisas estarem na garagem da mãe dele, olhei para o meu cunhado e ele estava rindo. E meu malvado estava bem sério, e aí ele me levou para dentro da casa da mãe dele e começou a me contar o que tinha feito, que ele não, e ela põe agora tudo em letra maiúscula, não tinha comprado aquela casa. Te enganou. Tudo era uma grande mentira de todo mundo para eu mudar para a casa que a mãe dele tinha dado para nós morarmos. Meu Deus, você não fez isso comigo, falei para ele. E ele me respondeu: se não tivesse inventado tudo aquilo, eu jamais iria morar lá, e que tudo aquilo tinha sido ideia da mãe dele. Meu mundo caiu de uma vez só. Que paulada ele estava me dando junto com a família inteira dele. Cris, eu fiquei em choque sem saber o que fazer da minha vida. Tinha que viver com os meus 2 filhos numa casa de 2 cômodos minúscula. Eu lá ainda tentando entender o que estava acontecendo, chega uma mulher chamando a minha sogra e pergunta para ela se ela poderia ver o jogo de sofá que ele falou que ia vender. E eu perguntei para ela se a mulher estava falando de mim e do meu sofá. E ela me respondeu: aqui não vai caber, você vai ter que se livrar da maioria das suas coisas. E eu falei para a mulher que eu não ia vender nada das minhas coisas. Não demorou nada para me aparecer uma mulher grávida querendo ver o berço do meu filho. E aí eu enlouqueci. Gente do céu, que família louca. Comecei a brigar com todo mundo e perguntava o porquê eles fizeram aquilo comigo. E eu estava muito nervosa com tudo aquilo e sobrou até para a mulher grávida. Ai, gente, foi um barraco. Coitada, aquela mulher que estava ali, tadinha, kkkk. E depois me acalmei, ele veio conversar comigo e me falou que só fez aquilo porque ele queria juntar dinheiro para comprar a nossa casa e que não estava conseguindo juntar dinheiro para dar de entrada e que aí íamos juntar por 1 ano dinheiro porque ele pagava de aluguel, ele iria salvar agora para dar de entrada. Então, mais uma vez, fui enganada
Em um ano morando naquele lugar, ele não juntou R$ 1 sequer. Aí eu já começo a ver aqui, mentiu pra você, né? Isso ele não teve o menor respeito e te enganou. Eu também ia ficar muito chateada. Agora, pensando bem, se fosse realmente conversado tudo direitinho, ok. Se era verdade, faz sentido. Um ano, pouco ali, 1 ano e meio, morando ali sem pagar aluguel, e vocês guardariam esse dinheiro, mas não foi o combinado, não foi o que ele prometeu. Ele fingiu que estava comprando uma casa ali, né? Fez tudo de caso pensado. Isso não foi legal. Essa parte não foi legal. Eu já passei por algo assim com o narcisista. Eles assumem o que eles acham que é, eles fazem e você depois tem que aceitar. E ela fala, ao contrário, foi dívida, não salvou R$ 1 e ele me convenceu a comprar um carro. E mais uma vez cedi. Então todo o dinheiro dele que sobrava era para investir naquele carro. E era briga diariamente. E sem contar que a mãe dele sempre vinha e se intrometia nas nossas brigas. E lógico, eu sempre era errada e o filho dela sempre era o certo. E como eu sempre fui boca dura, sempre respondia a ela. A cada dia um inferno novo na minha vida. E um dia ele recebeu uma proposta de emprego e eu fui muito preocupada com isso. Muito preocupada com isso. Que estava tudo ruim para nós. Imagine se ele ficasse desempregado. Nessa época eu trabalhava perto do trabalho dele, então íamos e voltávamos juntos. Só que ele saindo de lá, tudo ia ficar mais difícil para mim, porque meu trajeto de casa até o trabalho ia ficar mais difícil, porque eu teria que pegar 3 condições, uma até a escola das crianças e 2 para casa. Expliquei isso para ele, ele me convenceu que com o dinheiro da rescisão ele ia aguardar para dar entrada na casa e que ali não estava dando mais para viver. E eu mais uma vez caí de trouxa, kkkk. Nessa época eu já estava trabalhando a semana toda, tinha uma rotina muito pesada e ele não me ajudava em nada. As coisas só iam piorando. Então ele foi trabalhar nessa nova empresa e eu trabalhava no mesmo serviço, nós íamos juntos da casa, deixava as crianças na escola e ele me deixava no meio do caminho do meu serviço. À tarde eu tinha que pegar as crianças na escola porque ele saía mais tarde do que eu. E eu pegava 2 ônibus com os meus meninos e depois andava mais 1 quilômetro a pé até em casa. E era muito cansativo para mim. Só que eu pensava, agora ele vai comprar meu cantinho e eu posso aguentar. Com o dinheiro que pegou do antigo trabalho, mais o meu e do salário dele, logo isso acaba. Então comecei a observar que aos poucos ele estava gastando dinheiro. Um dia fui conversar com ele, porque ele estava gastando todo o dinheiro, que daquele jeito nós não iríamos conseguir comprar nossa casa. E aí ele começou outra discussão. E dessa vez foi feia, muito feia. Era por volta de meia-noite quando nós discutimos e ele me falava, se você quiser sai daqui, vai! Pois eu não vou comprar casa nenhuma, porque se a gente se separar, a casa vai ficar para você e eu fico sem nada. Então se quiser, sai, pode sair. Uau, olha só. Então ele já não ia comprar casa, já sabia que não ia, usando isso para alimentar uma esperança em você. Já tô vendo traços aqui sim de narcisista, hein? E vocês aí, deixa um comentário. Gente, isso não é legal, isso não é respeito, isso não é normal. É o que ele decide e pronto. Agora, ele é cheio dos traumas, hein? Ele precisa se tratar urgente se ainda não se tratou. Urgente. Por quê? Inseguro, fica achando que... Porque ele teve uma decepção lá com aquela mulher que traiu ele com o pastor, né? Pronto, ali ele generalizou. Agora ele acha que toda mulher vai fazer coisa com ele. Então ele tem que se proteger disso. Então vai comprar casa com você, senão depois você separa. E aí ele fica sem a casa, fica sem nada. Que triste. E ela fala, Cris, naquela mesma hora acordei, meus 2 filhos, peguei algumas peças de roupas e saí com eles em plena madrugada. Saí desnorteada, mas saí. E até aí eu pensando que não ia chegar até a esquina, que ele ia pegar o carro e ir atrás de mim. E ele não foi. E eu estava na rodovia com os meus 2 filhos até que uma viatura de polícia parou e viu que eu chorava muito e me perguntou o que tinha acontecido e eu tentei explicar, mas estava muito nervosa. E aí ele me perguntou se eu queria ir com eles até a delegacia para eu me acalmar um pouco e falar o que tinha acontecido. Então assim eu fiz e lá mais calma contei o que tinha acontecido, mas eles me falaram que eu não tinha o que fazer
porque ele não tinha cometido crime algum e de fato ele não tinha mesmo. E falaram que quem estava errado era eu, pois eu não poderia ter saído de casa com as crianças àquela hora da noite e queria me deixar em casa e eu me recusei, falei para eles me deixarem ali até dar o horário de eu ir trabalhar e deixar as crianças na escola. Nesses momentos não passava nada na minha cabeça, a única coisa que tinha certeza que para casa eu não iria. E aí um dos policiais me perguntou se eu não tinha nenhum parente que eu pudesse ir. Lembrei da minha irmã que morava um pouco mais perto de onde eu estava e eles me levaram para a casa dela. E quando eu cheguei lá, achei estranho minha irmã e meu cunhado no portão e meu cunhado falando com alguém no celular. Assim que a viatura encostou, ele já falou: "Sabia que você ia vir para cá", e ainda brincou. Só não imaginava que seria com a polícia. KKKKK. No outro dia, fiz a minha rotina normal, deixei as crianças na escola e fui trabalhar. E ele não me procurou nem para saber como estava o filho dele. Aquilo me matou. À tarde, peguei meus filhos e fui para a casa da minha irmã. Aí ela e o marido dela me falaram que ele estava desesperado atrás de mim. Mas eles não tinham falado que eu estava lá porque eu tinha pedido. Mas o meu cunhado iria falar que eu estava com as crianças e estava bem. Não demorou nada, ele chegou lá, pediu perdão para mim e me pediu para voltar para casa e eu falei que não iria voltar, até porque ele não foi atrás de mim e sabia que eu tinha saído no meio da noite com 2 crianças e ele nem ligou. E aí ele me falou que demorou um pouco para ir me pegar, pois achava que eu ia voltar e que eu não era capaz daquilo, e quando eu demorei para voltar, ele não me achou mais. Que ficou louco, tinha ligado para todas as minhas irmãs e minha mãe. Coitada, minha mãe quase morreu de susto. E aí eu falei para ele que para lá eu não voltaria mais, que só voltaria se saísse de lá, e ele me prometeu e cumpriu. No outro dia ele alugou uma casa e fomos embora dali, graças a Deus. E ele me falou que estava morrendo de medo de me perder. Começou a me tratar como no começo da nossa relação. Tudo tinha voltado ao normal. E aí ele me ofereceu um curso e eu sempre quis ser cabeleireira e ele pagou o meu curso. Como ele nunca dava ponto sem nó, lá vem mais uma crise, né? KKKKK. Ao final do meu curso, ele não queria que eu trabalhasse para outras pessoas, queria que eu abrisse meu próprio salão. Falei para ele que eu queria pegar mais experiência e que não estava pronta para tantas responsabilidades e que iria trabalhar para outra pessoa. Aí veio mais uma crise no nosso casamento. Ele não aceitava que eu não tinha horário para chegar em casa. E é um fato, Cris, cabeleireiros não tem hora, não tem vida. Só tem hora para entrar, sair nunca tem. E passado um ano de muitas brigas, a dona do salão onde eu trabalhava queria vender o ponto e eu nunca pensei que eu poderia comprar. Não tinha dinheiro para isso. Afinal, meu intuito sempre foi a minha casa. Comentei com ele sobre e ele na mesma hora me falou: "Vou comprar para você". Eu nunca imaginei isso. No outro dia ele foi me buscar e foi direto conversar com a proprietária do salão e fechou a compra com ela. Em uma semana ele comprou, Cris. Lógico que eu adorei. Mal eu sabia que aquilo era tudo estratégia dele para me controlar. Assumir o salão por 3 anos e tudo eu tinha que dar satisfação para ele, de cada centavo. Ele controlava todo o dinheiro que entrava e tudo que saía também. E eu não podia tirar R$1 do caixa sem falar com ele. Olha, e se ele achasse que eu não podia, eu não pegava. Cris, até as minhas calcinhas ele decidia se eu poderia comprar ou não. Eu era uma profissional muito procurada, tinha muitas clientes. Imagina o quanto eu ganhava de dinheiro. Só que eu era uma dura, pois ele ficava com tudo, me falava que estava guardando para nossa casa. Ai, ai, ai. Um tempo depois ele inventou trocar o carro e eu fui contra, porque não via necessidade para trocar de carro. E aí ele me falou que iria voltar a fazer hora extra e que poderia pegar o carro. E eu, tonta, acreditei nele. Comprou o bendito carro que ele tanto queria e um tempo depois começou a chegada das cobranças para mim. E eu perguntei para ele que dívida era aquela e eu não sabia do que se tratava. E aí ele lançou mais umas dele. Ele fez empréstimo no meu nome para dar a entrada no carro e não estava dando conta de pagar. E disse que ia deixar meu nome sujo e depois fazia um acordo. Oxe, que absurdo é esse? Eu falei. Se vira e paga meu nome, você não vai sujar, não. Só que aquilo já tinha virado uma bola de neve, a dívida já estava muito alta e ele me falou que assim que quitasse o carro, pagaria. Eu não aceitei e comecei a tirar dinheiro do salão para pagar a dívida. Nisso,
Muitas brigas acontecendo, eram muitas mesmo, até que um dia ele me falou que não queria mais que eu continuasse pagando o empréstimo porque tinha outro no meu nome e que não adiantaria pagar porque o meu nome ia continuar sujo. Cris do céu, eram mais 4 empréstimos e aí eu o questionei por que ele fez tantas dívidas e para onde foi esse dinheiro e ele não sabia me falar. Aí eu tomei uma decisão que me doeu muito de vender o meu salão. E assim eu fiz. Logo que coloquei o anúncio na internet, uma semana depois eu já tinha comprador por salão e eu tava com tanta raiva dele que coloquei o valor a troco de banana. Vendi em 15 dias. Aí pronto, tava tudo como ele gostava. Eu em casa, sem trabalhar, porque a venda do salão me desmotivou muito e não queria mais trabalhar. Nesse meio tempo começamos a ir à igreja e comecei a gostar. Lembra que no começo falei que não gostava muito? Pois dessa vez foi diferente. Era uma igreja que eu me senti bem, íamos todos os dias de culto e aí o comportamento dele com o meu filho começou a mudar, pois ele já era um adolescente e não queria ir com nós. Ele ficava perseguindo ele de todas as formas e eu sempre no meio deles. E eu tentando convencê-lo que com aquelas atitudes dele, meu filho nunca iria para a igreja. As brigas estavam cada dia mais frequentes em casa e uma hora eu que estava errada e outro meu filho que não prestava e comecei a ouvir da boca dele que meu filho iria virar bandido e a culpa ia ser minha. Tá amarrado em nome de Jesus, respondi para ele. E não demorou muito e ele saiu da igreja e lógico, saí junto com ele. Agora vamos para 2016, onde algo muito ruim estava por vir. Minha sogra começou a ficar muito doente e veio o diagnóstico de câncer de pâncreas. Que luta, Cris, com a minha sogra, era eu para tudo. Eu cuidava dela em tudo, consultas, exames, internações, quimioterapia. Eu tomei conta de tudo. Ela tinha 3 filhos e nunca nenhum deles acompanharam ela numa consulta. Inclusive o malvado favorito, em 2018, ela ficou muito ruim e fomos para o hospital. E lá a médica me falou, agora é questão de horas para ela. E mandou que eu levasse ela para partir em casa do meu lado. Cris, que dor eu senti naquele dia. No outro dia, fui para a casa dela, pois ela só me chamava. E assim que cheguei lá, ela me falou que queria tomar um banho. Eu comecei a dar banho de pano nela, pois ela não tinha forças para ficar de pé. E quando eu ia dando o banho nela, ela me agradecia por ter cuidado dela. Logo depois disso, ela começou a falecer ali bem na minha frente. Eu entrei em pânico, deixei ela lá e saí do quarto em prantos. Isso, uma neta dela e a nora continuaram ali com ela. Saí chorando, fui até o malvado e o meu sogro e falei que ela estava indo embora. Todos correram para o quarto e aí foi aquela comoção. Ela agonizava muito e não morria. Até que voltei para o quarto, peguei na mão dela e falei que eu estava ali. Aí ela faleceu. No outro dia eu ficava me questionando se eu tinha feito algum manejo errado com ela. Sabendo que a médica dela tinha falado que era questão de horas, eu achei que era culpa minha e que não era para ela ter morrido. Comentei isso com ele e ele me falou para eu tirar aquilo da cabeça porque não tinha feito nada com ela. Ela já estava morrendo antes de nós chegarmos lá. E que ela só estava me esperando. Cris, a minha sogra era evangélica há muito tempo. Então foi muita gente das igrejas para o enterro dela. E com isso, meu malvado reencontrou muitos irmãos da antiga igreja deles. Uma semana depois da morte dela, ele quis ir até a igreja que ele congregou. E lógico que eu fui com ele. Mas não era a minha intenção ficar na igreja, pois tinha medo dele sair de novo e eu ter que sair junto. E logo ele voltou para a igreja, pegou firme e me falou que não sairia mais. E eu falei que eu só iria se ele firmasse mesmo. Mas ele não respeitava a minha opinião. Cris, agora que comecei a conhecer o pior homem da minha vida, um monstro que ele guardou por 15 anos. Do nada esse homem começou a ficar muito agressivo, não tinha paciência com ninguém. E quando eu falo com ninguém, era com ninguém mesmo. Até aí eu pensava que era porque ele estava sentindo a morte da mãe, mas com o tempo ele ia melhorar, só que não. Ele só ia piorando, piorando cada vez mais. Se você achou que ele já tinha feito bastante comigo, agora vem a parte pior. Em 2019, meu querido filho se casou com uma princesa. Cris, a minha nora é maravilhosa, eu a amo muito. Então meu filho saiu de casa para formar a família dele, ficou eu, ele e o nosso filho. E aí começou a me maltratar todos os dias. Parecia que ele não tinha feito aquilo antes, pois tinha meu filho para me defender dele.
Todos os dias era uma tortura nova, reclamava de tudo em mim e no que eu fazia. Começou a querer me prender em casa e novamente não deixava eu ter contato com as minhas irmãs e mãe. E aí veio a pandemia para complicar mais ainda a minha vida. Tinha que ficar presa com ele dentro de casa e, para piorar, ele teve uma drástica redução de renda. Eu, como sempre, tentando manter o controle de tudo, eu falava para ele que tudo aquilo ia passar e o que tivesse que passar eu aguentaria firme com ele e ele cada dia pior. Chegou um momento que nós já estávamos sem internet e TV em casa porque ele não dava conta de tudo. E aí ele veio com uma conversa estranha pro meu lado, me disse que se tudo não voltasse ao normal, no próximo mês ele iria entregar a casa que nós morávamos e ia morar com os irmãos e o pai dele. Cris, na mesma casa. Vê se tinha cabimento isso. E aí eu, com toda a calma possível, conversei com ele, falei que aquilo que ele estava pensando era loucura, que não ia morar com o pai e os irmãos dele. E foi a maior briga, foi muito feia. Eu bati o pé, falei que eu moraria embaixo de uma ponte, mas com ele eu não iria morar. E no dia seguinte ele veio tentar me convencer a aceitar essa loucura e lógico que a minha opinião não tinha mudado. Então falei para ele que íamos procurar uma casa para alugar mais barata e que tudo ia dar certo. Mas ele estava convencido de que só tinha aquela solução. E eu mostrando para ele que tinha outra e ele não enxergava. Passou 15 dias e ele não tocou mais no assunto, então quando estava faltando 5 dias para o vencimento do aluguel, ele chegou em casa e eu estava fazendo comida e ele me pediu para desligar o fogão e sentar, que ele queria ter uma conversa comigo. E eu fui, ele me falou bem assim: Cris, já está decidido, eu vou entregar a casa e nós vamos ir para a casa do meu pai. E aí eu só respondi para ele: nós não, você. Eu e meu filho não vamos, eu vou para baixo da ponte, mas para lá eu não vou. E ele balançou os ombros e falou: você quem sabe? Tipo, você quem sabe? E nisso eu levantei da mesa chorando e voltei a fazer a comida e ele foi para o quarto. Então na hora do jantar ele começou a falar que eu era uma ingrata, que não apoiava ele em nada, que eu era egoísta, que só pensava em mim e que eu ia virar moradora de rua porque eu era egoísta. E foi aquele quebra-pau. No outro dia fui conversar com amigas que confiava muito para saber se eu estava errada. Ambas me disseram: ele tá louco, como assim ele quer te levar para morar com 3 homens dentro do mesmo ambiente? Você não vai ter privacidade para nada e ainda vai ter que cuidar deles. E aí uma delas me falou: pega seu filho e seu cachorro e vem para minha casa. Ela tinha uma casinha pequena e ia me emprestar para eu e meu filho e meu cachorro. Mas não aceitei, até porque no fundo eu acreditava que Deus não ia permitir que aquilo acontecesse com a gente. Passei a noite orando e pensando em alguma pessoa que conseguisse convencê-lo de que ele estava errado e que aquilo era uma loucura. Então pensei no pastor da igreja. No outro dia chamei ele para conversar e falei que eu queria que ele ligasse para o pastor e falasse os planos dele. Se o pastor falasse que estaria certo, então eu ia com ele. E eu sabia que nem o pastor ia dar razão para ele. Então ele falou: eu tenho certeza que o pastor vai falar que eu tô certo. Então liguei para o pastor, coloquei o celular no viva voz e contei tudo a ele. Na mesma hora ele falou que ia ligar para o malvado para conversar. E aí eu falei que ele estava ali e que ele podia falar. E ele perguntou se ele tinha perdido o juízo e como ele só enxergava aquela solução, e deu uma baita bronca nele e falou que ia nos ajudar, e se ele não aceitasse, ele ajudaria só a mim e o nosso filho, que se ele quiser ir, que fosse, mas ele ia estar cometendo o maior erro da vida dele. Então ele baixou a cabeça e, como eu havia dito para o pastor que moraria em um cômodo se fosse necessário, ele lembrou que tinha uma conhecida dele que estava alugando uma casa bem baratinha. E aí foi falar com ela para ver se estava disponível e pela graça de Deus a casa estava disponível. E antes do pastor dar a resposta, ele me falou: se essa casa não estiver disponível, eu vou ir para a casa do meu pai e você se vira. Me doeu tanto aquela situação e nem imaginava que viria mais para frente. O que viria mais para frente, né? Então nos mudamos naquela mesma semana, onde eu estou até hoje. Cris, agora eu chego em uma parte bem doída para mim. Já estava morando aqui, tinha uma semana, e quando acordei com uma ligação de uma das minhas irmãs me falando que meu sobrinho havia morrido, meu Deus, que foi do nada, simplesmente tinha saído do banho, passou mal e morreu. Meu Deus, o que era aquilo na nossa vida? Então liguei para ele para contar e ele me falou: já estava sabendo, eu estava esperando você acordar para te falar. E eu, hã?
Você estava sabendo e não ligou para me avisar? E ele me fala assim: vocês são muito dramáticas, ele morreu, vai fazer o quê? Vai ficar fazendo escândalo agora? Já resolvi tudo aqui e já tô indo para casa. Nesse momento eu já estava chamando um carro do aplicativo para ir ficar com a minha irmã. E assim fiz. Quando o Mavado chegou em casa e eu não estava, ele me ligou e me perguntou onde eu estava. E eu já muito pé da vida, eu respondi: onde você acha que eu estou? E ele virava para mim e falava: não sei, sei lá. E então me fala, você não fez comida? E eu desliguei o telefone na cara dele e não falei mais com ele. Dias depois da morte do meu sobrinho, voltei a trabalhar num salão perto de casa e eu tinha que sair de casa e eu estava sofrendo muito com a morte dele. Então um dia eu cheguei em casa com o coração bem apertado de saudade e a única coisa que queria era um abraço dele, deitar no colo e chorar. E mais uma vez ele me falou: ele já morreu, vai ficar fazendo frescura até quando? E fiquei em choque e eu só falei: você perdeu seu coração aonde? Saí dali e não falei mais com ele naquele dia, então dias foram se passando e minha irmã cada dia pior. Não tinha nada que a consolasse, era uma mãe que do dia para a noite perdeu o filho. Então nós, irmãs, não a deixamos só, não deixamos ela sozinha, sempre tinha alguém com ela. E quando eu ia ficar com ela, ele sempre me questionando assim: já vai cuidar do seu bebê? E mais uma vez: já morreu, vocês vão chorar até quando? Cris, eu ouvi aquilo e não acreditava, meu príncipe estava virando um monstro horrível. E aí vieram outras atitudes dele estranhas, não se preocupava em abastecer a casa e não ficava esperando por ele, e eu tinha o meu próprio dinheiro e ia lá e comprava o que estava faltando. Só que comecei a notar que cada dia ele se preocupava menos, então teve um dia antes de sair para o trabalho e eu falei que nós estávamos sem carne, que tinha que comprar. Fui trabalhar, na hora do meu almoço, cheguei em casa e ele me falou assim: você não trouxe a carne? E eu respondi que eu não falei que ia trazer, eu pedi para ele comprar. Então ele começou a insistir que eu tinha falado que compraria e lá vem mais uma briga. Então o meu filho entrou no meio e falou: pai, a mãe não falou isso. Nisso ele deu uma engasgada, olhou para mim e lançou essa: Cris, você quer dinheiro para comer? Então vai caçar um homem na rua para te dar. Eu e meu filho, que estava no momento, ficamos estáticos com o que estávamos ouvindo. Na mesma hora peguei a minha bolsa e voltei para o meu trabalho sem almoçar. Nem deu tempo, Cris. Chorei até a porta do salão. Entrei fingindo normalidade. Voltei a trabalhar. Algumas horas depois ele me manda uma mensagem falando que ele falou aquilo porque eu deixei ele nervoso e que eu fazia ele fazer besteira. Li aquilo e não respondi nada. Cheguei em casa e não falei nada, não toquei mais no assunto e aí começaram as brigas com o nosso filho. Era todo dia. Eu não tinha, e meu filho também não, nem um dia de paz. Meu filho ligava me relatando tudo o que acontecia e aí eu chamava ele para o salão e ele ia. Ele não gostava de ficar lá no meio de um monte de mulher, mas ali era melhor do que em casa com o pai. À tarde era mais tranquilo porque ele saía para trabalhar e ficava só nós dois em casa. Então, num desses dias, ele me fez um pedido: mãe, larga o pai, eu não aguento mais. Vamos embora, só nós dois. E eu, na mesma hora, pensei: olha o que está fazendo com o filho. Olha o que você está fazendo com o seu filho, Sandra. Expliquei para ele que nós não poderíamos sair de casa assim e que não seria de um dia para a noite, e assim seguimos. Eu sempre tentando fazer ele voltar a ser o que era antes, mas nada que eu fazia tinha efeito. As coisas só iam ficando piores, e aí vem a segunda onda do Covid. Ai, meu Deus, só o Senhor na minha vida. Cris, até aquele ponto todos da minha família estavam ilesos, ninguém havia pego a doença. E em uma semana apareceu uma avalanche. Meus 2 filhos, nora, tia, primos e irmãs. Cris do céu, muita gente doente ao mesmo tempo. E o medo que tomava conta de mim. Aí as coisas foram piorando, a minha irmã e meu primo começaram a piorar muito. Ah, esqueci de falar, essa irmã era a que tinha perdido o filho. Nós fomos tomadas pelo medo, meu sobrinho tinha acabado de morrer e agora minha irmã doente, era muito para nós. Então, com a piora, eles, minha irmã e meu primo, foram juntos para o hospital, os 2 internaram. 3 dias depois estavam entubados. Foram muitas orações e medo. Eu tinha um homem cruel do meu lado que me dizia assim: não adianta você ficar aí orando, porque se for da vontade de Deus ela vai morrer. Eu juro, Cris, eram palavras dele.
para mim que me feriam. E aí começou uma luta, eles precisavam de uma UTI e não tinha vaga. E começou aquela corrida contra o tempo. Eles estavam no hospital de campanha aqui perto de casa. Então, como eu era a parente mais próxima, deixei o meu contato. Então, tudo que eles precisassem era para mim que ligavam. E eu ia de 2 a 3 vezes no dia até o hospital. E numa segunda-feira me ligaram. Eram umas 9 horas da manhã, chamando para ir ao hospital, pois tinha saído a vaga dela para um hospital de grande porte e que precisavam de alguém para acompanhar. Saí correndo. Quando cheguei lá, já estava tudo preparado para a transferência dela. E aí, no manejo de transferência, de manhã ela desestabilizou muito. E então tiveram que esperar ela melhorar para tentar novamente. Meu Deus do céu. Nisso se passaram horas até que ele me liga e me pergunta que horas eu voltaria. Eu respondi que não sabia. Então ele me fala: você quer que eu leve as suas coisas para aí? Já fica morando por aí. E na hora comecei a chorar e falei para ele que ele não tinha coração. Desliguei até que a médica veio até mim e falou que ela havia perdido a vaga na UTI. Minha tristeza e medo aumentaram e voltei para casa, liguei para minha mãe para falar o que tinha acontecido. E quando desliguei o telefone, ele me perguntou como estava o Daniel, meu primo, e eu respondi que o caso dele estava mais complicado porque ele estava com o coração afetado. E aí ele me fala: e você? Você aí preocupada com a sua irmã, sendo que seu primo tá pior? Só fala da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã. E eu falei que era natural eu falar mais dela, porque é minha irmã. Meu Deus do céu. Não que eu não me importasse com ele. E mais uma vez ele jogou aquele ódio pra cima de mim. A sua irmã tá assim porque quer. Provavelmente ela tava na rua com machos. E eu perguntei pra ele se ele tinha noção da barbaridade que tinha acabado de me falar. E ele simplesmente respondeu que não era nenhuma barbaridade, que aquilo que tinha falado era verdade, que meu primo devia ter pego Covid trabalhando, e ela certeza que tinha sido na rua, na farra. Meu Deus do céu. Agora eu vejo, hein? Ele mostrou a cara dele. Sabe o que acontece? Eu fiquei em dúvida, porque assim, tem muita coisa aqui que ele faz que é de uma pessoa, só que assim, fugiu do controle dele. Se não tá do jeito que ele quer, aí ele vira um monstro. Né? Mas enquanto você estava ali bonitinha, fazendo a vontade dele, aceitando tudo quando ele te convencia, tava tudo beleza. Quando você começou a se posicionar, e agora a questão de família, de saúde, gente, que é isso? Né? Nem com a própria mãe dele ele ia e ficava, quem ficava era você. Imagina se por alguém da tua família. E eles são bem assim mesmo, frios, né? Gente, eu não aguento isso também, mas nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, nós temos amor, nós temos esperança e nós temos essa coisa de querer ajudar o próximo. É da nossa natureza. Eles não, né? É tudo racional. Acabou, acabou. Não adianta nada. Lógico que adianta orar. Lógico que adianta. Ai, só Deus na causa. Uma vez eu escutei isso de uma narcisista, sabia, gente? Olha, eles desejam o mal para as pessoas. Só que aí quando eles percebem que isso volta para eles, aí eles ficam morrendo de medo. A maioria fica. Essa daí que eu tô falando ficou. Veio tentar jogar uma praga para mim falando algo parecido assim. Eu falei, isso aí pode acontecer com qualquer um. Quando é hora. Pode ser eu, pode ser você. Aí ela falou, é verdade, né? Ficou toda assim, tentando consertar o negócio, porque ela já tinha passado por várias coisas na vida dela, por conta ela chama de karma, né? Das coisas ruins que ela fazia. E dali ela deu uma... Quando o negócio volta pro lado deles, a empatia aparece, né? Com os outros ele não tem, mas quando é com ela, quando foi ali com ela, né? Aí o negócio muda. Já está terminando, pessoal. Tá chegando no final. E ela diz, eu perguntei pra ele se ele se lembrava que tinha 1 ano que ela tinha perdido o filho dela e que ela não tinha se recuperado ainda. E ele me falou que aquilo dela era frescura, que ninguém ficava tanto tempo sofrendo. E mais uma vez, aquele monstro me fez chorar num momento tão difícil da minha vida. Não podia contar com ele pra nada. Então foram mais 3 tentativas de transferência até que enfim saiu outra vaga pra ela. Era por volta das 10 horas da noite quando a enfermeira me ligou e me pediu para eu ficar atenta, porque a vaga dela tinha saído e que quando a ambulância estivesse pronta, ela iria me ligar para que eu fosse. Era perto de casa, por volta de uns 5 minutos.
Era uma noite muito fria, então já estávamos na cama, desliguei o telefone quando ele me fala: essa mulher vai te ligar de novo? Vocês não vão deixar eu dormir? Que vontade de matar ele naquela hora. E falei que sim e perguntei para ele se ele poderia me levar quando ela me avisasse, e a resposta foi única: não, vai de Uber. E vê se quando você sair não faça barulho para eu não acordar. Então na mesma hora levantei e já me troquei para não incomodar o bonito na hora que saí, lá pela meia-noite, e ela me ligou. Chamei um Uber e deu tudo certo. Consegui transferir minha irmã. Eram 4 da manhã quando cheguei em casa sozinha. Cris, você nem imagina, eu esqueci a minha chave em casa. Quando saí, o meu portão é daqueles que abre por fora com chave. Comecei a ligar para ele abrir para mim e ele não atendia. O celular foram mais de 10 ligações e nada. E ela fala: lembra que meu filho também estava com Covid? Ligava para ele também, mas como ele estava tomando muita medicação, dormia pesado e eu fiquei ali até às 5 da manhã. Até que meu vizinho estava saindo para trabalhar e aí eu pedi para ele pular um muro e abrir o portão por dentro para mim. Finalmente eu consegui entrar em casa e quando eu entrei não pude acreditar no que vi. Ele estava acordado, sentado na cama com o celular na mão. E eu perguntei: por que você não abriu para mim? Eu estava lá fora esse tempo todo e você não abriu. Resposta: é para você aprender a não esquecer as chaves. E eu fiquei com muito ódio dele. E dali uns dias, infelizmente, perdemos nossa irmã. Ela não resistiu e se foi. Meu pai do céu. E aí eu vi um pouco da compaixão dele para mim. Ele cuidou de tudo, do funeral dela, e ficou comigo, cuidou de mim e me deu toda a atenção que precisava naquele momento. E no dia seguinte vem a notícia que a minha tia também não tinha resistido e morreu. Meu Deus do céu. E uma semana depois foi o meu primo. Tudo isso em 15 dias, sozinha, porque aquele que dizia que me amava parecia que me odiava. Meu Deus, mas que confusão, porque ele te ajuda, ele não ajuda, ele ajuda, não ajuda. É frio e ao mesmo tempo é amoroso. Eu vou falar pra vocês, esse foi um dos relatos daqueles que eu fico em dúvida de verdade, se é uma patologia ou não. E aqui eu não tô falando isso pra defender ele, não. Porque ele é cruel, ele é frio, sim. Mas ainda assim eu vejo ele uma pessoa muito traumatizada. É um mecanismo de defesa, eu não vejo nele. Eu tô falando aqui de verdade o que eu senti, tá? Eu não vejo que ele é maligno, tá? Porque se ele fosse, ele não ia conseguir fazer as coisas que ele fez. De ajudar e tudo mais. Sim, ele é bem racional, mas ele também faz umas coisas que um narcisista perverso não faria. Pode ser que ele seja um narcisista o grau leve, vamos dizer assim, porque, enfim, tem momentos que mexem com ele, mas de novo, é quando é algo que toca ele, é tudo sobre ele. Caramba, meus sentimentos, viu? Porque olha, não é fácil não, quanta gente na família você perdeu aí. Deus é perfeito, a gente tem que ficar firme nele, porque tudo tem um momento, né? Mas é difícil, gente. Olha, só Deus pra te ajudar. Tudo em 15 dias, gente. Bom, ela fala: um tempo depois da morte da minha irmã, eu comecei a refletir sobre aquelas coisas que ele tinha feito comigo e decidi me separar dele. Só que não sabia como faria, pois eu era praticamente dependente dele. Nunca imaginava arcar com um aluguel sozinha e na minha cabeça eu jamais conseguiria pagar sozinha. Coisas que ele colocou na minha cabeça. E aí, Cris, comecei a juntar dinheiro escondido dele para eu e meu filho sairmos de casa. Eu já tinha uns 1.500 guardado. O meu cachorro ficou muito doente, tive que usar no tratamento dele e ainda peguei dinheiro emprestado para pagar o tratamento. E ele não me ajudou com nada e falou que o cachorro era meu e eu que me virasse e que ele não tinha dinheiro. E ela fala: e o meu cachorrinho também não resistiu e morreu também, Cris. Meu Deus do céu, tá repreendido em nome de Jesus, gente do céu. E aí o meu malvado favorito, no dia que eu estava perdendo mais um que eu amava, ele me falou que Deus estava tirando os que eu amava porque eu não obedecia à palavra. Por um segundo eu desacreditei de Deus, mas foi coisa rápida e eu falei: meu Deus é maravilhoso e nunca me faria sofrer assim para se vingar. Meu Deus é um Deus de amor, e se ele queria me punir, seria só eu e não toda a minha família. E no outro dia fui passar o dia na casa do meu filho, pensar um pouco no que ia fazer da minha vida.
Eu só tinha uma certeza que com ele eu não ficaria mais. Então cheguei em casa, era por volta das 10 da noite e falei para ele que queria que ele fosse embora. E ele na hora respondeu, ok. Mas você pensa que se eu sair daqui eu vou continuar pagando as suas contas? Continuar pagando todas as contas? Eu respondi que eu só queria que ele fosse embora. No outro dia ele saiu, ela pôs em letra maiúscula. E ela diz, e eu entrei em pânico porque era dia 30 e no dia 10 venceria o aluguel. Eu pedi para ele sair num dia à noite, no outro dia ele saiu e me deixou com tudo para arcar e eu consegui com a graça de Deus. Agora, para finalizar com chave de ouro, no começo do ano, ele me procurou para pedir que eu voltasse e eu fiquei um pouco balançada. Já que por mais que possa ser loucura, eu ainda amo ele. E você não vai acreditar, Cris, ele comprou uma casa. Sim, uma casa. Ele me falou que a casa era para mim se eu voltasse para ele. KKKKK, canalha. E eu respondi que meu maior sonho seria uma casa com ele. E agora que não estamos mais juntos, eu não quero mais nada dele. Achou que eu voltaria para aquele inferno só por causa da casa dele. E eu dou conta de tudo com o meu filho sozinha. Cris, e me orgulho muito disso, aqui na minha casa só tem paz e a glória de Deus. Já são 2 anos de separação e agora em novembro vai ser a nossa primeira audiência do divórcio. E lógico que ele entrou com um litigioso porque não quer dividir comigo a única coisa de valor que temos, um carro avaliado em 60 mil. E eu nem queria esse carro, mas o nosso filho não deixou que eu abrisse mão. Chego ao fim dessa minha história muito feliz por tudo que vivi de bom e de ruim. E sei que tudo que passei, Deus sempre esteve comigo. Obrigada, Cris. Você é luz de Deus nas nossas vidas e espero que você leia o meu relato e que seja de ajuda para muitas mulheres que sofrem com homens narcisistas cruéis. Então, ai, Senhor, esse relato eu falo para vocês que eu fiquei bem assim, confusa. Fiquei, porque tem tanta coisa que ele fez também, né, de bom. Resta saber a intenção de verdade no coração, que isso é só Deus que sabe. Mas não sei porquê, o que eu vejo, sabe o que eu vejo de verdade, gente? Não sei vocês que estão aí assistindo. Vocês sabem como eu sou, que quando eu entro na história, eu entro mesmo e as coisas vão falando, eu vou ficando com uma coisa assim, que se eu pegasse esse narcisista na minha frente, é só Deus. Mas aqui algo foi diferente. E de novo, eu não tô defendendo ele de jeito nenhum. Eu sei o que você passou, eu posso sentir sua dor, eu entendo tudo, né? Mas não sei o que é. Não sei o que é mesmo, não sei. Mas Deus vai te mostrar, tá? E também não tô falando pra você voltar, não é isso. Se Deus tirou, Deus livrou, Deus quis assim, ok. Porque você também tem seus traumas, ele tem os dele. E aí vira essa guerra, essa luta, e ele acha que uma coisa é boa, você acha que não, aí ele quer do jeito dele, você não quer. E aí vira uma bola de neve. São muitas coisas que foram guardadas, tanto dele falar e fazer com você, que te feriu, porque ativou também feridas suas, e também ele, né, o que ele sentiu diante de coisas que você também não quis e não seguiu o que ele falou, enfim. Pra mim ficou um pouco confuso pra falar assim de verdade se existe uma patologia aí ou não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Uma coisa também que eu percebi que pode ser que não seja isso, aí você analisa aí, tá? Vê se faz sentido pra você. Desde o início, conhecendo um pouquinho de você através do que você mesma falou, eu vejo que tem ferida de abandono. Você, de certa forma, parece que tem um medo de que um dia acabe e acaba fazendo acabar antes mesmo de começar. No caso com ele foi diferente, mas lembra lá do primeiro? Você não quis, terminou. Sem explicação. É como se inconscientemente algo te falasse para não ficar. Um medo talvez de um dia acabar. E acaba que você, de certa forma, também acaba buscando viver mais independente, né? Sozinha, entre aspas. Agora você tem o seu filho. Mas eu sempre percebi isso desde o início do relato, né? Essa independência de não querer depender das pessoas, de se virar sozinha, né, de ir atrás, você tem uma personalidade forte. O bom é que você tem um coração de verdade, com amor, né, e se preocupa com as pessoas e quer o bem das pessoas. E por ele não ser assim, aí entra, né, em conflito.
Mas eu falo de novo aqui, eu não vejo ele um maligno, uma pessoa má que deseja o mal. Eu não sei, você falou que ele ia pra igreja e tudo, né, que ele teve essa parte que ele ficou afastado, mas não sei, eu não acho que ele é narcisista patológico. Enfim, já falei isso. Ok? E pra finalizar, você acha que acabou? Ela mandou outro e-mail completando, porque ela lembrou de outras coisas. Vamos lá, que essa parte eu ainda não li. Cris, tive que voltar porque lembrei de te contar a última facada dele. Depois que ele me falou da casa que tinha comprado, achando que com isso eu voltaria correndo para ele, eu falei que não queria mais nada dele e que não tinha mais volta. Eu não mencionei que depois que meu cachorro morreu e da separação, eu entrei em depressão e ansiedade e eu sofri muito porque ele me deixou sem nada. Nem o que comer eu tinha em casa. E foi muita pressão do dia para a noite. Já estava em tratamento, tomava remédio muito forte. Então, Cris, na semana do Dia das Mães e do meu aniversário, ele me mandou mensagem me perguntando como eu estava. Queria saber da minha vida, mas eu nunca falava nada. Tudo que passava de ruim, ele nunca ficou sabendo. Sei que ele queria saber se eu estava sofrendo e estava, mas nunca falei para ele das minhas dificuldades e proibia nosso filho de falar. Teve dias que eu e meu filho só tinha arroz em casa para comer. Era eu e o meu filho, sofrendo calados. Então, nessa semana que ele me procurou, meus 2 filhos pegaram dengue, os 2 juntos. E aí falei pra ele que o nosso filho estava doente, e aí ele me pediu pra vir me ver, ver o filho, e eu deixei. Quando ele chegou aqui, ele sentou no sofá e ficou. E aí eu falei pra ele que podia ir até o quarto pra ver o filho, e ele me falou que ia esperar ele acordar, mas não saía do celular. E aí eu pensei, aí tem. Então, logo em seguida, meu filho acordou e pediu para ele levá-lo até o pronto-socorro. E depois de um tempo, meu filho me ligou e me falou que o meu outro filho estava lá e que não estava nada bem. Eu corri para lá e queria vê-lo de perto. E quando chego lá, ele, o malvado, estava sentado na frente do PS. E aí eu perguntei como estava o nosso filho e ele falou que nem sabia que ele estava lá. Entrei e realmente, Cris, o meu filho estava muito ruim, teve até que ficar aquela noite internado. Nesse dia já era véspera do Dia das Mães e, lógico, como um bom narcisista, queria estragar meu dia. Nosso filho falou pra mim que não sabia o que ele estava fazendo lá e que ele nem entrou com ele no PS, só ficou lá fora. Então, depois de um tempo, fui lá fora e pedi que ele fosse embora e que eu ia ficar com os meninos. E ele se recusou e ficou lá o tempo todo no celular, dando risadinhas, e eu fui me incomodando com aquilo, mas fiquei quieta. Já eram por volta de 2 da manhã, quando finalmente saí de lá. Então falei que ia chamar um Uber para ir para casa e ele insistiu muito para deixar a gente em casa. Por mais que eu falasse que eu não queria, mais ele insistia, então aceitei. Eu e meu filho entramos no carro e ele ficou para fora, no celular, até que ele entrou e saímos. Não deu 1 minuto, uma mulher ligou para ele. Cris, não podia acreditar naquilo. Na mesma hora comecei a me tremer inteira e essa tremedeira permaneceu por 1 mês de tanto estresse. Desde que pedi a separação, ele sempre me falou que Deus não permitia o divórcio e que eu não poderia arrumar outra pessoa, pois era pecado, e que aí eu ia pro inferno, e eu acreditava. KKKKK. E eu sempre acreditei que nunca poderia ter outro relacionamento e jurava que ele nunca arrumaria outra pessoa. KKKKK. Como eu sou besta. Enfim, naquele dia não falei nada, me deixou em casa e foi embora. Logo cedo estava ele me mandando mensagens para saber do filho e perguntar se eu precisava de dinheiro para comprar os remédios. Nisso foi a manhã toda e eu com aquela raiva, mas fingindo normalidade. Até que não aguentei e perguntei para ele quem era aquela mulher. E foi aí que ele me falou que Deus estava colocando ela na vida dele. Que no dia que eu falei para ele que não tinha mais volta, ele orou e falou para Deus que colocasse na vida dele uma mulher de Deus e que ela fizesse ele feliz, porque comigo nunca foi, e que Deus estava ouvindo as orações dele. E assim Deus colocou aquela mulher na vida dele. Cris, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, tão forte que naquele dia eu fui parar no PS. Não demorou muito para eu saber que aquele amor durou pouco. E fiquei sabendo por ele mesmo, porque veio me perguntar se eu ainda o amava e se eu queria perdoá-lo. E depois desse dia eu comecei com um tratamento de silêncio com ele. Não respondo nenhuma mensagem. E quando é necessário eu responder alguma coisa, sou curta e grossa e ponto.
Cris, e eu ainda amo muito ele, só que eu aprendi a me amar mais. E eu continuo sem querer saber de relacionamentos, tenho tanto medo de cair nas mãos de outro como ele, que tô optando ficar sozinha. Sei que assim vou estar sempre em paz. Mas, ela diz, muito obrigada, mais uma vez, pelo carinho e que meu relato seja de encorajamento para muitas mulheres que estão passando pela pele, na pele, né, o que eu passei. Um beijo no seu coração. Você é muito linda, especial, mas olha, você falando que ama ele, eu não sei direito o que é essa história de vocês aí, viu? Não sei mesmo o que te falar. O que eu vejo que ele fez aí no final foi porque ele quis ver de verdade, mexer com você. Mas ele também parece ter sentimentos por você, ok? A história de vocês é complicada. Sabe o que eu faria? Primeiro de tudo, você tem que orar, pedir confirmação a Deus. Gente, eu normalmente falo larga, sai, vaza, esquece, some. Mas eu não sei o que acontece nesse relato aqui. Sabe o que eu falo? Ora, pede confirmação de Deus. E se Deus falar pra você que não é a patologia, que ele não é um narcisista, né? Que não tem jeito mais, a não ser que Deus fale, não tem mais jeito não é pra voltar de jeito nenhum, fica aí onde você tá, acabou. E também se você decidir voltar, não vai pôr na minha conta não, é Deus que vai te falar, tá bom? Mas, não sei, você já chegou a falar pra ele de vocês fazerem terapia? Você já fez terapia? Ele já fez terapia? Vocês juntos já fizeram terapia? Não sei porque eu tô falando isso aqui, gente, mas Deus sabe de todas as coisas. Tem algo aí que é diferente dos outros relatos, mas Deus vai te mostrar, viu? Bom, fica aqui minha gratidão, né? Porque, olha, é uma história de vida que não é fácil, não foi fácil, mas o cuidado do Senhor está aí sobre a sua vida e não sei de verdade o que vai acontecer depois disso. Vocês ainda estão no processo de divórcio, né? É o dia lá, já tá marcado e tudo. Mas o que eu vejo é ele aí, tentando te ter de volta, e você sofre porque você diz que ainda o ama. Então, eu penso que tem mais coisa que vai acontecer por aí, hein? Depois você me conta. Bom, gente, é isso aí. Esse relato foi diferente. Eu creio que vocês também podem ter percebido o que eu também percebi. Deixa aí nos comentários. Que Deus continue nos guardando, protegendo e livrando de todo mal.